Bom dia, amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês que estão aqui presencialmente, aos que estão de casa ou algum outro lugar também nos acompanhando por alguma dessas ferramentas da internet. Muito bom estarmos juntos nesta mesma sintonia, neste mesmo espírito, nesta mesma fé, para adorarmos o nosso Pai. Que maravilha! Primeiro dia da semana, o dia que o Senhor nos deu para, como uma família, estarmos juntos aqui, para agradecermos ao nosso Pai pela vida que temos por meio de Jesus Cristo. Nós temos uma passagem bíblica, ótimo. Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14, será o texto que nós vamos ler nesta manhã para a mensagem da palavra de Deus. Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Antes de nós fazermos a leitura, vamos orar ao nosso Pai. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos sempre render graças ao Senhor, através de Jesus Cristo, e por meio do Teu Espírito Santo, Pai, sermos gratos, sermos, Pai, alegres a cada instante por estarmos em Cristo. E tudo isso por causa da Sua misericórdia, por causa da Sua graça, que se manifestou salvadora a todas as pessoas. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de estar aqui nesta manhã, juntos, adorando ao Senhor. E pedimos que neste momento, o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para que a Tua mensagem possa realmente transformar as nossas vidas, como o Senhor deseja. Que o Senhor nos ajude a meditar nesta mensagem e colocar em prática em nossa vida. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura então, Tito capítulo 2, versículos de 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Quando você vai num consultório ou num departamento público e você precisa esperar a sua vez de ser atendido, o que normalmente você faz quando você está aguardando ser atendido? Não vale falar que mexe no celular, porque isso ninguém faz mais. Eu tenho certeza que você chega nesse lugar e já fica procurando onde é que tem aquelas revistas, o jornal do dia, né? Quando você fica aguardando num consultório médico, qualquer outro lugar. Enquanto aguarda, o que você faz normalmente? É interessante, né? O celular está assim, à mão, né? Porque está aguardando alguma coisa, vai aproveitando o tempo para mandar uma mensagem, escutar outra, enfim. Nós estamos aguardando algo, nós estamos aguardando o cumprimento de uma promessa que Jesus fez. Jesus prometeu que Ele vai voltar.
e vai levar com ele todos os que são dele. O versículo 13 aqui, desse texto que nós lemos, diz o seguinte: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto o aguardamos, fazemos o quê? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar no celular, enquanto eu estou aguardando a volta de Jesus? O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer enquanto nós aguardamos a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo? O que nós vamos fazer? Essa frase aí, se for traduzir ela numa linguagem caipira, o que nós faz? O que nós faz? Este texto, ele nos ajuda em algumas questões como esta, né? O que vamos fazer enquanto aguardamos a bendita manifestação do nosso Deus? Abra sua Bíblia lá para Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 9. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 9. Este momento é o momento em que Jesus, já ressurreto, está conversando com os seus apóstolos, e terminando esta conversa, do versículo 1 até o versículo 8, no versículo 9 diz: tendo dito isso, então, Jesus acabou de dizer muitas coisas para os seus apóstolos. E o versículo 9 diz que, tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará, da mesma forma como o viram subir. E isso aconteceu, este fato, aproximadamente aí 2000 anos atrás. Jesus foi elevado aos céus e os seus apóstolos ficaram olhando para o céu. Veio a nuvem, cobriu a vista deles, eles não estavam vendo mais, mas continuavam a olhar para o céu. Até que alguém chama a atenção: o que vocês estão olhando? Pode ser que os apóstolos estavam ali meditando, e agora, o que nós vamos fazer? Jesus já tinha ensinado muitas coisas, o que eles iam fazer, mas parece que eles ficaram meio embaralhados com aquela visão. Daqui a pouquinho, uma nuvem cobriu. Aí tem que chegar 2 homens vestidos de branco e dizer: o que vocês estão olhando aí? Como te dissesse assim, ó, vamos, gente, trabalhar. O que Jesus falou? Comece por onde ele falou aí no capítulo 1, vão para Jerusalém e aguarde lá a promessa do meu Pai, que o serviço vai começar. Então, esta volta de Jesus, essa promessa que está sendo feita mais uma vez aqui no verso 11, que ele voltará da mesma forma como o viram subir, nós também estamos aguardando. Essa manifestação gloriosa do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Estamos aguardando. Mas ninguém aqui está olhando para o céu não, né? Parado, né? Porque, voltando lá para o livro, para a carta de Tito, carta a Tito, capítulo 2, verso 11,
vai nos ajudar a, neste ambiente, que é o reino de Deus, aqui na terra, que é a igreja do Senhor, que é a nossa caminhada. Nós temos aqui algumas informações importantes sobre o que nós vamos fazer enquanto aguardamos. Tito capítulo 1, verso 11. Em primeiro lugar, precisa entender que a graça de Deus se manifestou salvadora. Está aqui escrito. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A primeira coisa que precisa ser feita, as pessoas precisam entender que a graça de Deus está aí para salvá-las. Porque quando Jesus for manifestado, quem não estiver debaixo da graça de Deus, quem não estiver debaixo da salvação, quem não estiver debaixo do sangue de Cristo, como foi falado aqui, que Cristo morreu por nós naquela cruz, para nos salvar. Então, em primeiro lugar, o que as pessoas, o que todos precisam fazer? Aproveitar a grande bênção que Deus está dando, a salvação, através da graça de Jesus. E se você aqui, através de Jesus Cristo, já morreu com Ele, foi sepultado com Ele e ressuscitou com Ele através do batismo bíblico, você está de parabéns, porque você aproveitou o presente de Deus, a graça dEle, que se manifestou salvadora em sua vida. Agora, se você não fez isso, acorda, porque este Deus Salvador que irá se manifestar, nós não sabemos o dia e a hora que Ele vai se manifestar. E se você não tomar a sua decisão de se batizar como a Bíblia ensina, faça isso o quanto antes. Você pode depois me procurar, se tiver alguém aqui que precisa, pode me procurar, a gente conversa, para que eu possa ajudá-lo a encontrar a salvação em Jesus Cristo. Mas se você já está debaixo da graça de Deus, ela já se manifestou salvadora a você, e você já aproveitou isso através do novo nascimento, e o que você vai fazer então? Enquanto aguarda. O que você vai fazer? Tem algumas coisas aqui bem interessantes. Precisamos, enquanto aguardamos a manifestação, precisamos aprender, precisamos ser ensinados a como caminhar nessa terra. Porque a graça de Deus diz aqui que ela se manifestou salvadora a todas as pessoas, e diz que ela, versículo 12 fala que a graça, ela nos ensina. Então, enquanto nós aguardamos, nós não podemos perder tempo. Enquanto nós aguardamos, nós temos que aprender o que nós precisamos fazer nesta caminhada terrena. É interessante que, se nós voltarmos lá para Atos dos Apóstolos, vamos voltar lá, Atos capítulo 1, como nós lemos, que Jesus voltará. Os apóstolos, capítulo 1, versículo 12, diz que então, depois que os apóstolos foram chamados a atenção de que, o que vocês estão olhando aí? Versículo 12, eles foram para Jerusalém, porque Jesus disse para eles irem para Jerusalém. E Jesus já tinha ensinado para eles, em João capítulo 14, Jesus já tinha ensinado para eles sobre o Espírito Santo. Jesus já tinha ensinado para eles que o Espírito Santo iria vir e que iria ensinar a eles todas as coisas. E agora os apóstolos então vão para Jerusalém. E agora no capítulo 2, os apóstolos recebem o batismo com o Espírito Santo. Os apóstolos agora estão cheios do Espírito Santo.
E aí no capítulo 2 ainda, lá no versículo 41, diz que as pessoas que ouviram as pregações dos apóstolos, o versículo 41, que eram quase 3.000 pessoas que ouviram a pregação, o ensino do Espírito Santo através dos apóstolos, aqueles quase 3.000 foram batizados, versículo 41. E no versículo 42, o que eles vão fazer agora enquanto estão aguardando a volta de Jesus? Estavam se dedicando ao ensino. Olha o versículo 42. Eles estavam se dedicando ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão, à comunhão, às orações. Então a graça de Deus, ela já está ensinando como o cristão deve viver enquanto aguarda. Ele tem que aprender, tem que ser ensinado todos os dias. Mateus capítulo 28, no finalzinho do capítulo 28, onde Jesus dá a comissão para os apóstolos, que é esta aqui, Jesus fala: vão por todo mundo, batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar todas as coisas que eu lhe ensinei. Então, o que nós vamos fazer enquanto nós vamos aguardar? Precisamos aprender da palavra de Deus. Mas aprender o quê? Volta para Tito. Tito capítulo 2. O que nós precisamos aprender? Porque se nós nascemos de novo, nós somos bebês. Somos bebês. Versículo 12, Tito capítulo 2, verso 12, diz então que ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Então a primeira coisa que a graça de Deus, que se manifestou salvadora a todos, a primeira coisa que ela quer nos ensinar é como renunciar às paixões mundanas. É como renunciar à impiedade. Primeira coisa que a graça nos ensina é sobre renúncia. Renunciar às paixões mundanas. Sabe aquele desejo descontrolado? Isso é paixão. É um desejo desenfreado. É um desejo descontrolado pelas coisas do mundo. Nós estamos nesse mundo. E Jesus ainda orou sobre isso, falando: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os proteja. Nós estamos ainda neste mundo. Mas a graça nos ensina o cuidado com os desejos descontrolados pelas coisas que estão no mundo. Nós temos desejo pelas coisas do mundo. Por exemplo, daqui a pouquinho alguns vão ter o desejo de almoçar. O almoço, a comida é coisa deste mundo, porque quando nós estivermos lá no céu, lá não precisa. Mas se você está com desejo descontrolado por essa comida, cuidado, porque aí entra a gula. Enfim, então a graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade, ser uma pessoa ímpia, porque os ímpios não têm Deus. Os ímpios não se preocupam com as coisas espirituais. E nós precisamos renunciar a isso. Porque ela vai nos ensinar agora o que nós precisamos colocar na nossa vida. Está dizendo o que precisa ser renunciado. Aí é cada um de nós que temos que avaliar. Qual é o meu desejo? Eu estou com paixão descontrolada por alguma coisa deste mundo? É cada um que tem que avaliar e aprender da graça de Deus. E aprender a renunciar àquilo que está virando uma paixão descontrolada. E a graça, ela nos ensina também, diz aqui no versículo 12 ainda, ela nos ensina a viver de maneira sensata. Ela nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Nesta presente era, que é essa sala de espera pela manifestação do nosso grandioso Deus e Salvador Jesus Cristo, a graça então agora vai nos ensinar. Sabe que quando
Você ia no consultório, aquela história que eu contei há pouco tempo atrás. Eu nem sei se tem mais, porque dificilmente, estou vendo aquelas revistas agora nesses consultórios, economizaram uma grana com isso, né? Porque tinha que fazer assinatura de revista, né? Para os clientes verem, né? Mas ali você pegava uma revista, você pegava alguma coisa e lia, você estava de forma sendo instruído. Você pegava alguma coisa ali que você conseguia, tem uma receita de um bolo aqui, que delícia esse bolo. Aí você ia lá, copiava, né? Porque não tinha celular para tirar foto. Pegava, então essa caneta aí. Copiava aquela receitinha da revista. Então, você vai aprendendo. Vai aprendendo. E esta era que nós estamos vivendo precisa ser uma era de aprendizado da palavra de Deus. Uma era em que nós estamos sendo ensinados e vamos aproveitar, porque não existe professora melhor do mundo do que a graça. A professora Graça, ela nos ensina. É a melhor professora que existe. Porque ela está sob o comando do maior professor, Jesus Cristo. A graça de Deus nos ajuda então a viver de maneira sensata. Será que eu estou sendo sensato com a minha vida em Cristo? Será que eu estou vivendo de uma maneira justa, ou seja, andando de acordo com a justiça de Deus? Será que eu estou sendo uma pessoa piedosa nessa presente era, ou seja, o contrário de ímpio? Será que eu estou sendo uma pessoa com temor a Deus, com zelo, enquanto aguardamos a manifestação do nosso grande Deus? Se não, vamos pedir para a graça nos instruir como ser piedoso. Vamos ver na palavra de Deus, Jesus instruindo sobre piedade, sobre ser justo, sobre viver de maneira sensata. Quando eu olho essa palavra sensata, eu lembro do apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Gálatas. Gálatas insensatos! Capítulo 3, verso 1 de Gálatas. Os cristãos da Galácia, eles estavam sendo insensatos. Sabe qual que era a insensatez deles? Migrando para outros tipos de ensino que não vinha de Jesus. Migrando para ensinos que não estavam na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo fala: a insensatez de vocês está sendo como um feitiço na vida de vocês. Está lá, Gálatas capítulo 3, a partir do verso 1. Quem enfeitiçou vocês? Então, a graça nos ajuda a nos livrar de coisas que vêm de fora, de religiões, que vai nos fazer ser insensatos. Mas a graça quer nos trazer a sensatez. Precisamos aprender enquanto aguardamos. E a graça está se manifestando não só salvadora, mas como professora daquilo que nós precisamos fazer enquanto aguardamos a manifestação do nosso grande Deus. Precisamos a viver de maneira justa, sensata, piedosa. Enquanto aguardamos, versículo 14, diz que ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade. Está ligado ao versículo 12, as paixões mundanas. Está ligado à impiedade. Jesus, enquanto aguardamos, Ele quer que nós estejamos aos pés dEle, nos limpando de todo o pecado, como o apóstolo João fala na sua primeira carta, nos purificando. Então nós não podemos sair da presença de Jesus,
Porque enquanto aguardamos, Ele está nos limpando, nos purificando, nos santificando para aquele grandioso dia, aonde esse povo que Ele fala aqui, que Ele está purificando para si mesmo, esse povo particularmente seu. Então precisamos estar aonde o povo de Deus está. A nação de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 5, fala qual que era o objetivo de Deus ter construído, de Deus ter gerado a nação de Israel. Era para purificar um povo. No Velho Testamento, era para ter um povo puro, diferente dos outros povos da terra, para que os outros povos pudessem ver este povo e dizer: eu quero fazer parte dessa nação. E enquanto aguardamos, é isso que Jesus quer fazer de nós, os cristãos, os seus discípulos. Enquanto estamos renunciando às coisas deste mundo, Ele está nos enchendo daquilo que nós precisamos, que é piedade, justiça. E nisto Ele está purificando um povo, para no dia que Ele voltar, Ele vai pegar este povo, que Ele chama de reino, e vai entregar ao Pai. Mas enquanto nós aguardamos então essa manifestação, enquanto Ele está nos purificando, Ele quer que o mundo lá fora olhe para este povo e diga: que povo sensato, que povo inteligente. Leia lá depois Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 5. Que povo sensato, que povo inteligente, que povo que tem temor a Deus, que povo que não aceita as coisas do mundo, mas realmente, que povo. Enquanto aguardamos, Jesus quer purificar um povo para ser um atrativo para o mundo. E que bom que nós estamos reunidos nesta manhã, que nós participamos da ceia do Senhor, porque quando nós nos reunimos para partir o pão, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele termina dizendo que este povo que Ele está purificando precisa ser dedicado à prática de boas obras. Enquanto estamos aguardando, nós só vamos aprender? Nós só vamos ser ensinados? Não é só isso. Mas Ele está falando agora, coloquem em prática essas boas obras que vocês estão aprendendo. Agora vamos praticar. Ou seja, resumidamente, enquanto aguardamos, nós não vamos ficar sentados. Mas não estou falando sentado literal, o sentado na vida. Enquanto aguardamos, nós não vamos dar aqui a cochiladinha lá no consultório. Dá aquela espantada, assim, às vezes estão no consultório médico, está demorando, daqui a pouquinho... Se daqui a acordar, você vê que todo mundo está olhando para você, passa aqui a vergonha. Mas a palavra de Deus fala que nós não somos desses que dormem. Nós não somos desses que dormem. Que Deus, nosso grandioso Pai, nosso grandioso Salvador, Jesus Cristo, se manifeste logo. Maranata! Cantamos agora há pouco. Maranata! Vem Jesus! E vamos aprender da graça de Deus. E vamos colocar em prática os ensinos da palavra do Senhor. Oremos a Deus. Ó Senhor, Deus e Pai de poder, de graça e grande misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela graça do Senhor ter se manifestado salvadora a todas as pessoas. E obrigado pela oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós, de podermos ter sido alcançado por esta graça salvadora. E pedimos ao Senhor, Pai, que nos dê uma mente, um coração sempre humildes, para que a graça de Deus nos ensine a renunciar às coisas deste mundo,
nos ensine a colocar as coisas que são justas diante do Senhor em nossa vida. E que para que possamos ser um povo particularmente seu, unidos, aguardando esse grandioso dia que estaremos junto com o Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.